controla o seu corpo. Vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 25, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Eu falo para vocês, andai em espírito, e não pratiqueis as obras da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, contendas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, eu já falei isso para vocês que, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito são amor, paz, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os prazeres carnais que desagradam a Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. No versículo 16, o apóstolo Paulo disse que temos que andar no Espírito. O Espírito está escrito em letra maiúscula. Ele está referindo ao Espírito Santo de Deus. Ele mandou obedecer o Espírito Santo de Deus, e não mais praticar as obras da carne. Os prazeres carnais que desagradam a Deus, não podem ser mais praticados por aqueles que querem ir morar no céu com a morte do corpo. No versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O ser humano só pensa em pecar, não quer obedecer os mandamentos de Deus, prefere dar vazão aos prazeres carnais que desagradam a Deus. A maioria não querem deixar o Espírito Santo de Deus dirigir as suas vidas, porque pecar traz prazeres para a carne, porém as consequências irão chegar, na terra, depois no inferno, que será para sempre. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito não estáis debaixo da lei. E qual lei é essa? Na lei de Deus todos os que se recusam a abandonar os pecados, irão sofrer as consequências dos pecados na terra, depois da morte serão lançados no inferno. Essa será a recompensa para os que preferem elevar as suas vidas na terra praticando as obras da carne. Não querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu corpo, minhas regras. Versículo 19. As obras da carne são prostituição, que é praticar relações sexuais entre solteiros, idolatria, que é crer e adorar deuses feitos de gesso, que não andam, não veem, não o ouvem. Infelizmente a maioria das pessoas estão presas na idolatria, não querem nem saber que só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas existentes, e também Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. O apóstolo Paulo deixou bem claro que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta só crer que Deus existe, que Jesus Cristo existe, não adianta só ficar falando, glórias a Deus e aleluias, e ficar praticando as obras da carne, vai morar no inferno do mesmo jeito. Os que se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e são guiados pelo Espírito Santo de Deus, herdarão o reino de Deus. Os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que não querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus,
também irão receber uma herança de Deus. Será o presídio de Deus, que é o inferno, 100% de certeza. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito são amor, paz, bondade, fé, mansidão. Contra estas coisas não há lei. Os que se arrependeram de verdade, e se converteram ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, não serão lançados no inferno, foram perdoados por Jesus Cristo. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões carnais que desagradam a Deus. Aquele que se converteu ao de verdade, já abandonou a prostituição, os vícios do álcool, da maconha, da nicotina, da cocaína. Esses vícios destroem o corpo humano. O corpo humano tem que ser o templo do Espírito Santo de Deus, e não depósito de álcool, nem depósito de nicotina, nem depósito de fumaça de maconha. A velha natureza de quem obedece ao verdadeiro Evangelho de Jesus já foi sepultada no cemitério do esquecimento. Agora é o Espírito Santo de Deus que dirige o novo homem, a nova mulher. O Espírito Santo de Deus vai conduzindo quem se converteu de verdade rumo ao paraíso de Deus. Enquanto isso, os que vivem praticando as obras da carne caminham rumo ao inferno. Não querem abandonar o caminho largo que conduz ao inferno. Sabe por quê? Porque no caminho largo não se exige nada, se pode pecar à vontade, pode continuar na prostituição, no adultério, nos vícios, se pode continuar a ver novelas que só incentivam o adultério, a prostituição, os vícios, se pode até ver pornografias na TV, na internet. Os que já moram no inferno não quiseram abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus. Achavam que todos os caminhos levam a Deus. Se arrependeram da péssima escolha que fizeram estando ainda vivos na terra. Agora eles estão ouvindo ao vivo que o inferno existe, que é do jeitinho que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus disse assim do inferno: no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Prezado ouvinte, não vá parar nos lugares que os que praticavam as obras da carne estão. Eles morreram sem a salvação que é dada de graça por Jesus Cristo. Eles não têm mais a segunda chance. Caiu no inferno, já era. Se converta em vida, se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, pregai o Evangelho. Quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar bebê, bebê não tem pecados para se perdoar. Ponha em prática na sua vida tudo o que você ouviu nesta pregação. O verdadeiro Evangelho de Jesus é Ele próprio falando com você. Pense nisso, ouvinte, converse com Jesus. Ele está vivo. Jesus não é uma estátua feita de gesso vendida em uma lojinha.